eu sou Emerson Alencar, formado em comunicação social, especialista em marketing político e serei o professor de vocês nesse módulo sobre opinião pública. Nessa segunda aula, vamos falar sobre como é formada a opinião pública. Quando tratamos de opinião pública, é natural a gente criar na nossa cabeça uma imagem de uma massa de pessoas pensando de maneira equivalente sobre o mesmo assunto. Porque essa imagem é natural sobre a opinião pública. Mas é importante termos a consciência de que existem pontos fundamentais na formação da opinião pública que nem sempre são coletivos. Na perspectiva científica e metodológica do assunto, existem 3 pontos importantes que merecem destaque. O primeiro deles é a formação da opinião pública como interação entre pessoas na perspectiva de um uso público da razão. Eu explico. Nesse caso, a discussão de ideias por meio de uma conversa, um diálogo, um debate, seja ele feito de maneira presencial ou não. Nessa perspectiva, a formação da opinião pública se dá na interação social. Isso ocorre das mais variadas maneiras, como nas conversas de família, no trabalho, num diálogo na escola, num encontro entre amigos. É interessante observar que, nesse caso, a opinião pública faz um movimento individual para o coletivo. Portanto, quando a opinião pública surge da interação social, ela nasce por meio do posicionamento de um único indivíduo, que tem o poder de influência sobre outras pessoas que pensam de maneira semelhante, e a partir dessa interação vai ganhar mais força e se propagando até se tornar uma ideia formada e provocar uma mudança no comportamento de uma sociedade. Como eu disse, existem ambientes sociais onde a formação dessa opinião pública surge de maneira natural, como no ambiente familiar. É comum as conversas de família provocarem mudanças de comportamento, assim como na escola e em outros ambientes como os partidários, para dar um exemplo de uma visão política dessa formação. Hoje, essa interação também é alcançada pelas redes sociais, que são ambientes de forte interação social. Vimos isso nos movimentos contra o aumento de passagem de ônibus em São Paulo em 2013, que começou numa conversa em grupos de redes sociais e ganharam as ruas e acabaram se propagando para um Brasil todo, criando um sentimento popular contra o sistema político que influenciou a opinião pública do país, culminando, anos depois, no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Seguindo adiante com a análise da formação da opinião pública, é importante destacar um segundo ponto, que é a ação da mídia sobre o público e o seu poder de difusão. A mídia, e aqui eu falo dos meios de comunicação, exerce uma grande influência sobre a formação da opinião pública. Por isso, é tratada como o quarto poder, sendo colocada ao lado e de valor semelhante aos pilares da democracia, que são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Esse assunto nós vamos tratar de maneira mais detalhada numa próxima aula. Mas para exemplificar o poder dos meios de comunicação nesse cenário, pegamos um exemplo prático, a Operação Lava Jato. Não vou fazer aqui qualquer juízo de valor sobre a Operação Lava Jato, nem discutir se foi boa ou se foi ruim para o país, mas sim falar do papel que ela teve na formação da opinião pública. Desde 2014, quando a Lava Jato surgiu, ela ocupou o noticiário nacional quase que diariamente, com a divulgação de resultados de investigação, de escândalos de corrupção, de prisões, apreensões e tantas outras coisas que a Lava Jato gerou na prática. A imprensa coube o papel de divulgar essas ações, que tinham forte apelo público. Mas o fato desse assunto ter ocupado o horário nobre da imprensa durante anos acabou exercendo uma influência no cidadão e estabelecendo um pensamento social que formou a opinião pública e criou um sentimento de combate à corrupção e intolerância aos crimes cometidos pelo sistema público. Nesse cenário, a imprensa teve um papel fundamental na formação de um sentimento coletivo nacional. Também podemos observar a formação da opinião pública como uma disputa de sentidos que se estruturam em um jogo estratégico no qual perdura uma forma de comunicação distorcida e ideológica. Nesse caso, é o uso das ferramentas de controle de informação para propagar ideologias, para influenciar a sociedade.
Esses exemplos podem ser vistos em regimes ditatoriais, quando a força de um governo imprime a sua vontade para fazer valer o regime do poder. Portanto, a formação da opinião pública se dá por esses pilares, que, constituídos, estabelecem a maneira de pensar de uma sociedade. É isso. Até a próxima aula.